Opa, e aí galera, boa noite. Hoje eu vim aqui trazer um vídeo do Daniel Leite sobre qual a diferença dos sapos celestiais mostrado em Ben 10. A diferença do sapo celestial do bem para os sapos celestiais que tá mostrando na tela. Esse aqui que eu acho que é esse aqui com barba e esse aqui com cabeça flamejante. Vamos ver qual é a diferença desses três. E aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô daí, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. No vídeo de hoje eu trago pra vocês um vídeo onde eu vou explicar a verdade sobre os três tipos de Sapiens Celestial em Ben 10. Gostou do tema? Mano, eu gosto muito de conteúdo de Ben 10, você é doido. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Muitos fãs espalham pela internet a ideia de que existem três tipos diferentes de Sapiens Celestial no multiverso de Ben 10. Um com a cabeça flamejante, outro com 2 chifres e o terceiro com 3 chifres. Isso é verdade de fato, mas alguns fãs chegam a afirmar que essas diferenças visuais indicam variações de poder. Mas será que isso é verdade? A resposta aqui no canal Daniel Leite é direta e sempre... Voltei aqui, tive um problema técnico, mas voltei. Deixa eu ver aqui, tá certo, beleza. Voltando pro vídeo, bora continuar vendo. Não, essa ideia é apenas um enorme headcanon, ou seja, uma criação dos fãs sem qualquer respaldo oficial. Nenhum roteirista, diretor, artista envolvido com a série jamais afirmou que o design dos Sapiens Celestiais interfere em seus níveis de poder. A aparência diferenciada é apenas estética, uma escolha artística para dar mais identidade visual aos personagens, né, sem um impacto real sobre as suas habilidades ou força. Uma curiosidade legal é que os próprios criadores de Ben 10, o grupo Man of Action, publicaram um artigo no site oficial deles, que inclusive o link vai estar aí na descrição do vídeo se vocês quiserem acessar diretamente, beleza? Aí assim, nesse site, né, eles esclareceram muitos pontos sobre os Sapiens Celestiais. Um dos detalhes mais importantes é que qualquer Sapien Celestial poderia se tornar onisciente se quisesse. Eles têm... Caraca, então se pode se tornar onisciente, poderia se tornar onipotente? Na teoria? Faz sentido, não faz sentido? Se pode se tornar onisciente, pode se tornar onipotente também, né? latente em sua natureza o potencial para saber tudo o que acontece em todo o multiverso. A única razão para não exercerem essa onisciência é o respeito às leis de proteção multiversal, conjunto de regras cósmicas que evita colapsos de realidades inteiras. Esse ponto é crucial quando os criadores falam de Sapiens Celestiais no plural, deixam claro que estão se referindo à espécie como um todo, sem distinções internas de poder. Todos os Sapiens Celestiais beiram a onipotência, todos compartilham o mesmo nível absurdo de... Caraca, então são quase todos... são quase todos onipotentes. Só não são onipotentes porque acabaria superando os outros da sua raça, né? Força. E em momento algum foi indicado que o número de chifres, roubas, a presença de chamas ou qualquer outro detalhe visual altera isso. Inclusive essa diferença de aparência entre eles é algo que, fora do universo da série, é porque Ben 10 Universo tinha mais liberdade para criar designs diferentes para espécies graças à animação cartunesca, coisa que não acontecia muito em Força e Supremacia Alienígena. Agora falando de forma diegética, ou seja, dentro do universo da série, os Sapiens Celestiais que antes eram assim, quiseram ficar assim. Isso é algo que eles quiseram retroativamente falando e prospectivamente falando também. Ei, mano, bora Faz sentido. mudar de visual, bora. Até que enfim, não aguentava mais aquele hiperai, mano, porque tu virou mulher, mas eu sempre fui assim. Peraí, porque tu não morreu se foi assim. Oxe, nem diz pro acaba, e eu vou adivinhar, E tu com Ah, não. Cara. sotaque cearense também é novidade. Não, eu sempre falei assim, tu que é abirobado e não prestou atenção. E abirobada, mano. Ah, é. Sobre Alien X, vale um destaque. Ele supostamente é considerado o Sapiens Celestial mais poderoso que vimos, mas não porque a sua anatomia ou estética sejam superiores. A verdadeira razão é que Alien X é o mais decisivo. Exatamente, galera. Se vocês chegaram aqui nesse momento desse vídeo... Considerando o que já foi mostrado em Ben 10, faz sentido, porque o Ben venceu
alien que era mais, que tinha as decisões mais decisivas, né? Que é esse gladiador e sapo celestial. Então faz sentido, é. Então gosta, né, do conteúdo aí falando sobre o Alien X, os sapos Sim, ó, celestiais, adoro. esclarecendo diversa dúvida aí sobre Massa a demais. questão dos 3 tipos de sapo celestial. Já deixa aquele like e comenta aí sua opinião, se você sabia dessa informação, se você achava que era verdade, você já sabia que era mentira essa questão dos 3 tipos de sapos celestiais serem 3. Sobre isso eu tava na dúvida. Eu tava com uma leve impressão que não era isso. Mas sobre o Alien X ser o Alien mais poderoso por ser. Não mais poderoso ao ponto de ser onipotente, claro. Mas era poderoso ao nível de ser mais forte por ser mais decisivo numa luta contra outros sapos celestiais. Diferença de poder, deixa aí nos comentários. Aproveita e se inscreve aí no canal se não for inscrito, pra gente bater a meta de 300 mil inscritos, beleza, galera? Mas continuando aqui, enquanto a maioria dos sapos celestiais demorou milhares de anos para alcançar um consenso interno e agir, Sapiens celestiais passam praticamente o tempo todo debatendo. É muito difícil chamar a atenção deles, mas não é isso que a gente quer, né? Por que não? Se eles piscarem, nós desaparecemos. o Alien X ele consegue tomar decisões mais rapidamente, porque o Ben ele consegue se dar melhor com Belicus e Serena atualmente. E em se tratando de seres tão absurdamente poderosos, a capacidade de agir rápido faz toda a diferença. Mas que fique claro, isso não significa que os outros sapos celestiais sejam fracos. Todos eles compartilham o mesmo nível de poder cósmico. O que muda é apenas a agilidade na tomada de decisão. Inclusive, talvez seja redundante falar que o Alien X é o mais poderoso. Sim, porque pode existir outros bens que tem o Minitrix que pode. Ele poderia ser. Ele poderia usar o Alien X até mais rápido que o próprio Ben, né? Pois todos têm o mesmo nível de poder, mas a diferença de agilidade se conecta a um conceito fascinante. É, o meu ponto pode. O ponto dele também faz sentido, mas o meu ponto também faz sentido. Não sei se o que vocês acham, mas pra mim faz sentido o meu ponto. A dilatação temporal. Os sapos celestiais não percebem o tempo da mesma forma que seres comuns. Para eles, o tempo é extremamente relativo, pois eles são como gatos de Schrödinger. Eles estão em todos os lugares ao mesmo tempo que não estão. Mesmo que a maioria leve eras inteiras debatendo antes de agir, uma vez que tomam uma decisão, a ação deles é absoluta e retroativa. Isso significa que, para a realidade, é como se aquilo que eles decidiram sempre tivesse sido assim, caso eles queiram. Eles podem moldar o passado, presente e futuro simultaneamente de acordo com a sua vontade. Esse controle sobre o tempo e a realidade mostra a dimensão absurda do poder do sapo celestial. Isso explica Eles não são pouca coisa, não. porque em certos momentos na narrativa de Ben 10 vemos retroativamente mudanças que simplesmente sempre foram daquele jeito dentro do universo canônico, como a alteração de traço. Os sapos celestiais transcendem a linearidade do tempo. Para eles, a ação é suprema e a linha do tempo é maleável. Voltando à questão dos poderes, existe sim uma situação onde o nível de poder de um sapo celestial pode ser afetado. E não tem nada a ver com o número de chifres, a presença de chamas em sua cabeça. Isso acontece no caso de fusões. Duncan Royal, membro da Man of Action e co-criador de Ben 10, explicou isoladamente que se um sapo celestial tiver o seu DNA diluído em uma fusão, o seu poder resultante será inferior a de um sapo celestial puro. Foi isso que aconteceu no reboot da franquia. O Vilgax, ao se fundir com um sapo celestial, ele tornou-se incrivelmente poderoso, que é o Alien V, né? Mas ainda assim, ele foi derrotado pelo Gigante, que a gente sabe que é menos poderoso que um sapo celestial. Mas nesse caso, por se tratar de uma fusão, o Gigante acabou derrotando o Alien V. Mas essa afirmação do Duncan também pode ser levada em consideração no universo da continuidade principal, pois um exemplo semelhante ocorre com o Atômico X. Eu ia comentar isso. O Atômico X também é uma fusão. E não é mais forte que o. Não é mais forte que o Alien X. Opa, voltando. Atômico X, a fusão do atômico com o Alien X do Biominitrix. O Atômico X é poderosíssimo, combina a radioatividade do atômico com o domínio cosmicinético do Alien X, adquirindo habilidades como teletransporte, manipulação de matéria em nível subatômico e outras façanhas absurdas. Mesmo assim, o Atômico X é inferior ao Alien X puro, justamente porque a fusão resulta em uma perda parcial da supremacia original, fazendo o Atômico X perder para coisas que o Alien X não perderia. Portanto, reforçando aqui, a única situação onde o poder de um sapo celestial pode sofrer alteração é quando ele está diluído numa fusão. Fora isso, todos os sapos celestiais compartilham o mesmo nível quase absoluto de poder. Eles são de uma raça absoluta, além da consciência, cujo tem um poder que beira a onipotência. Assim, podemos... Meteu a frase do Voice Maker. É Voice Maker? Perdão.
Não, é o Voice Maker, é o... Cara, perdão, acho que eu confundi quem fez essa música. Perdão aí pro criador que fala que criou essa... criou literalmente a música que virou um meme do Alien X, mas eu acabei confundindo, perdão. Afirmar que com certeza a ideia de que o design visual de um Sapiens Celestial indica classes e que cada classe tem um nível de poder é uma ideia completamente equivocada. Todos eles são semi-onipotentes, todos têm a capacidade de alterar a realidade como bem entenderem. E Alien X, dentro do que conhecemos, se destaca não por ser mais forte, mas por ser o mais decisivo. Mas esse foi o vídeo, galera. Espero que você tenha entendido igual eu. É isso. Falou, galera. Fui.